a África? É um país ou é um continente? Ih, agora você me pegou. Um país, vai. Você acha que a África é um país? Pode ser. Quando se fala de África, o que vem à sua mente? Se não me engano, quando alguém fala de África diante de ti, a sua mente fica girando sobre animais, como por exemplo leões, girafas, elefantes e muitas coisas sobre animais. Mas eu vou lhe dizer a verdade: África não é sobre animais. Aliás, África não vive apenas animais. África é muito mais do que isso. Vejo muitos vídeos no YouTube reagindo sobre a África, que até dizem que a África é um país. A África vive apenas animais. Quer dizer, a África é uma mata. E nesse vídeo eu preparei 6 mitos que parecem verdade fora do continente africano. Fique aqui até no final do vídeo e conheça, ou melhor, vamos desmascarar juntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, pode se inscrever no canal e ajudar a compartilhar. Deixar seu like para fortalecer o canal. E vamos ao conteúdo. África, meus amigos, é localizado na zona intertropical, com maior parte do seu território no hemisfério sul. A África possui mais de 1 bilhão de habitantes e 30 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Sendo assim, por isso é considerado um dos maiores e mais populosos do mundo. Então eu preparei 6 mitos que parecem verdade fora do continente africano. Primeiro, a África é um país? Bem, muitas das pessoas fora do continente africano, ou aliás, muitas das pessoas que conheceram a África através da escola, pode até mesmo alguns podem ficar confundindo que a África é um país. Mas a África nunca foi um país. A África, na verdade, é um continente que dentro dele existem países, que em soma são 54 países. Agora está entendido que a África não é um país, é um continente. É um continente africano, que dentro dele encontra-se países. A África é perigosa. Bem, a África nunca foi perigosa. Até que se fosse perigosa, ninguém viveria nesse continente. Mas o que parece é que a maioria dos visitantes do continente não vem visitar as cidades do continente, mas sim as paisagens, ou melhor, vem diretamente para conhecer os animais, como por exemplo leões, zebras, elefantes. Coisas sobre isso. Então, o continente, é claro, pode ser vista de um continente muito perigoso, porque o maior número dos visitantes do continente vem para conhecer os animais. Mas se fosse diretamente para conhecer o povo que habita o continente, então ali já poderiam conhecer totalmente o que é África. A simpatia que se encontra em África, mas como vem diretamente para conhecer os animais, é claro, é muito perigoso. O que acontece é que todo animal é caracterizado como irracional. Então, todo humano que aproxima dele, para ele, é uma ameaça. Então, assim, pode ser visto como um continente muito perigoso. Mas não é muito perigoso. Aliás, não é perigoso, porque até se fosse perigoso, nós não habitaríamos aqui. Ninguém estaria aqui. Então, se alguém lhe ouvir mais a dizer que a África é muito perigosa, é mentira. Em África, a comida é principalmente tribal ou básica. Então, neste contexto, vocês podem ter razão e também podem estar enganados. É o seguinte, não é que em África a comida é principalmente básica, não. É claro, é básica se você for nas zonas rurais, não é? Quando você vai mais a fundo, lá vai encontrar a comida mais básica, não é? Que é típica, posso dizer. Mas você chega, quer dizer, se o intuito é chegar nas cidades, lá vai encontrar diferentes tipos de comidas. Restaurantes que se encontram nesses territórios já preparam de vez tipos de comida que todos os visitantes podem vir gostar. Então, lá pode-se encontrar comidas brasileiras, comidas chinesas, comidas portuguesas. Quer dizer, muitos tipos de pratos, não é? Pratos variáveis. Então se dizer que África é apenas comida principalmente básica, tribal,
Não, ali já pode vir a exagerar. Mas sim, nas zonas rurais, é claro, principalmente, é básica, não é? Muito tribal. Mas nas cidades em si, a comida é variável. A África é suja e subdesenvolvida. Neste contexto, uma está certa e uma está errada. Por que eu digo isso? A África é subdesenvolvida, eu acredito, porque há uma comparação nos outros continentes. De todos os continentes, a África é caracterizada como um continente mais pobre, mais subdesenvolvida. Eu acredito, mas se dizer que a África é suja, eu discordo. Por quê? Dentro desse continente que é mais pobre, tem países, ou melhor, existem países mais ricas, mais limpas. Então, esses países representam que a África não é suja. A África é limpa, através desses países que são mais ricas, que encontram-se no mesmo continente que é caracterizado como um continente pobre. Então, se dizer que a África é suja, eu discordo. A África é limpa. Mas se dizer que a África é subdesenvolvida, é claro, eu acredito, porque na comparação dos outros continentes, é claro, a África vai estar debaixo de todos os continentes, não é? Mas a África é muito limpa. E para ultimar o nosso conteúdo, disse que a África está cheia de doenças. Meus irmãos, acontece o seguinte, não é que a África está cheia de doenças, mas acontece quando coisas se duplicam, dá o outro resultado. O que eu quero dizer com isso? As doenças podem ser as mesmas que os outros apanham, mas a diferença é que um rico com um pobre nunca pode se comparar, não é? Um rico pode ter malária, mas não ser visto. E um pobre pode vir ter uma apenas dor de cabeça, mas vai ser visto como, quer dizer, uma pessoa mais doente só pela sua pobreza. Então temos que entender as coisas, não é? Eu acho que até aqui já fiz entender. Quando tudo se junta, é vista como uma coisa maior. Quer dizer, a pobreza, doença, essas má alimentação, a coisa vai ser vista como uma coisa maior. Então é isso. Pode ser que as doenças são as mesmas, porque nós aqui sentimos malária, dor de cabeça, tosse. E muitos dos outros continentes, a mesma. Malária, dor de cabeça, tosse. São essas coisas frequentes. Mas nós somos mais vistos nesse contexto através da nossa pobreza. As doenças podem ser as mesmas. Então é isso, irmãos. África não é um país, é um continente. África não é perigosa. Se fosse perigosa, ninguém viveria no continente. África não é só a comida tribal ou básica. África não é suja, mas se dizer subdesenvolvida, acredito. A África não está cheia de doenças, mas sim as coisas estão juntadas. Então parece que está cheio de doenças, mas não. O vídeo de hoje termina por aqui. Se você gostou, pode compartilhar, pode se inscrever se ainda não foi inscrito. E se tem alguma coisa para argumentar, pode deixar nos comentários. Isso ajuda bastante nos criadores de conteúdos. Então, fico por aqui. Se vemos em breve.